E a gente já começa falando sobre a instalação dos novos radares no trânsito de Maringá. Se você tem dúvidas sobre o funcionamento desses equipamentos, vai mandando aí no nosso WhatsApp do jornalismo da Rede Massa SBT. A expectativa é que alguns equipamentos entrem em funcionamento aqui em Maringá já no próximo fim de semana. De cara dá para notar o visual diferente em uma caixa bem maior para abrigar todos os equipamentos. Mas essa não é a única diferença. Esses novos equipamentos são mais modernos e têm tecnologia superior. Não necessitam de sensores no asfalto, por exemplo. Podem ser trocados de local facilmente e têm manutenção mais fácil também. Este aqui é um dos 30 novos radares que estão sendo instalados nessa primeira fase de implantação desse novo sistema e serão responsáveis por pelo menos 70 faixas fiscalizadas. Essa primeira etapa termina no dia 27 de maio, mas de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a previsão é que num total de 90 iguais a este estejam instalados e em pleno funcionamento até o fim do ano. A segunda e terceira etapas devem contemplar 60 faixas cada, num total de 120. E cada uma das fases deve durar 2 meses. O objetivo é voltar com a fiscalização eletrônica e coibir abusos de velocidade e avanços de sinal, segundo a CEMOB. Entre os motoristas, a instalação dos equipamentos tem divisão de opiniões. Para alguns, é a única forma de causar conscientização. Outros já discordam dessa necessidade. O que o senhor acha dessa quantidade de radares que estão sendo instalados em Maringá? Você acha que é necessário ou nem tanto? Olha, aqui para Maringá porque são os piores motoristas que existem no Brasil, é aqui. Tem que resolver muitas coisas prioritárias em Maringá e não arrecadar. Tava tão legal sem os radares. É, né? Puxa, é uma máquina de ganhar dinheiro, só isso. Infelizmente, é preciso. É um roubo também, mas só vai pagar quem está errado, né? Esse é um assunto que divide opiniões, como a gente pôde perceber na reportagem do William Souza. E também isso mexe com o seu dia a dia, você que circula, que anda por Maringá, que dirige, que enfrenta aí as problemáticas do trânsito de Maringá, como a gente viu o motorista falando, que são os piores motoristas que tem, são os de Maringá. Será que é assim? Então a gente continua falando sobre esse assunto agora ao vivo com o repórter William Souza. William, boa tarde para você. Existem muitas dúvidas ainda sobre o funcionamento desses equipamentos, né? É verdade, viu, Sandro? Boa tarde a você, a Roberta, boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvidas, né? Há muitas dúvidas a respeito desses novos equipamentos que estão sendo instalados, alguns que permanecem aí, né, da maneira como estão. Mas é exatamente para tirar todas essas dúvidas que a gente está ao lado do secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpur. Secretário, muito boa tarde, obrigado pela sua presença ao vivo aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu te faço, né? Qual a diferença dos equipamentos de avanço de velocidade e de avanço de sinal? Eles são equipamentos diferentes e de contratos opostos, distintos ou não? Exatamente, são contratos diferentes, equipamentos diferentes. O equipamento de avanço de sinal continuou o mesmo, não mudou nada, então as preocupações são as mesmas, não vai mudar absolutamente nada. O que muda são os equipamentos de excesso de velocidade, que tem uma nova tecnologia, mas para o bom motorista, nada muda, o comportamento tem que ser o mesmo. Tá? Agora, a primeira pergunta, e eu acho que é o maior questionamento de todo mundo, esses novos radares de velocidade, eles conseguem captar quanto tempo, né? Qual a distância, melhor dizendo, que esse radar ele consegue identificar? Porque as pessoas estão com dúvidas a respeito disso. Surgiram muitos fakes, a gente recebe muitas perguntas aqui na CEMOB, né? Dizendo que o radar pega 500, 600 metros após o equipamento. Não, ele captura a imagem de 10 a 15 metros depois dos equipamentos. Na verdade, aquele laço que existia no chão agora é um laço virtual que fica na imagem e o técnico marca ali o local onde os carros terão aferição da velocidade. Então, na prática mesmo, muda muito pouco para o motorista, né? O que muda nesses equipamentos é que eles têm a possibilidade, por exemplo, na Avenida Morangueira, além de pegar o excesso de velocidade, pegar quem trafega na faixa exclusiva de ônibus. Ou num cruzamento que tem uma conversão proibida, se ele estiver colocado nesse local, ele pode pegar a infração de conversão em local proibido também. Essa basicamente é a velocidade. E o sistema de captura, como eu já disse, em vez de captar com aquelas bobinas no chão,
é um Doppler. Doppler é um radar, na realidade, que emite ondas sonoras que refletem no veículo e aferem a velocidade. Agora, a pergunta é, né, a gente viu, até preparei uma reportagem mais cedo, que mostra que vão ser feitos em etapas. Essa primeira etapa termina agora no dia 27 e essas outras, elas começam logo depois? Na realidade, a gente alterou essa data do dia 27 para o dia 11, para não dar muita confusão com muitas datas. Então, no dia 11, agora serão 35 pontos funcionando e mais 7 pontos de redutor de velocidade. O redutor de velocidade, para quem não sabe, é aquele bem ostensivo, que tem a placa que mostra a velocidade que a pessoa está trafegando. Esse equipamento, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, ele serve quando você precisa reduzir a velocidade numa via. Por exemplo, você tem uma via de 60, com um hospital nas proximidades, você passa então de 60 para 40, porém com esses displays para ninguém ser pego de surpresa. Agora, então, efetivamente, quando esses primeiros começam a funcionar? É dia 11 de junho. Serão 35 pontos de fiscalização fixas e mais 7 redutores. Depois, em 11 de agosto, mais 35 pontos fixos e 7 redutores. Tem uma programação para 11 de outubro, mas a empresa está se comprometendo a antecipar isso. Então, talvez em 2 etapas, até o dia 11 de agosto, a gente tenha todos os equipamentos funcionando. Tá certo. Sandro e Roberta, eu vou continuar ao lado aqui do Gilberto Purpur, para que o pessoal possa também mandar as dúvidas, né, as questões a respeito do radar, porque o secretário está aqui à disposição para responder esses questionamentos. E tá chegando já, William. Muitas dúvidas já chegaram no nosso WhatsApp, já vamos colocar na tela. Vamos ver a primeira aí, ó. Ó, o Pedro, essas multas têm que ser aplicadas mesmo, mas como vão funcionar as câmeras de avanço de sinal? Nas câmeras de avanço de sinal vermelho nada muda. É o mesmo contrato, os equipamentos são os mesmos, já de vários anos, estão nos mesmos locais, então não muda nada. A maioria dos casos de avanço de sinal não é nem por avançar completamente o semáforo. A pessoa lá nos últimos vermelhos, já avança a faixa de pedestre, isso já gera uma multa de avançar sobre a faixa, né? Mas no sistema de avanço de sinal vermelho não muda nada. De madrugada também multa? Depende da iluminação do local. Se o local estiver muito escuro, as câmeras não têm capacidade de flagrar esse avanço de sinal. Se houver uma boa iluminação no local, é possível que pegue. Não tem colher de chá não, né? Na realidade, a legislação não permite que se proíba de multar, né, de cometer infração na madrugada, porque acidentes também acontecem na madrugada por avanço de sinal vermelho. Então, é importante respeitar o sinal vermelho na madrugada. E o nosso sinaleiro aqui, ele é bom para isso, porque ele te indica quando ele vai abrir e quando vai fechar. Então, você vê que ele está fechado, diminua a velocidade, vai bem devagarinho, quando você se aproximar dele, ele vai abrir. Sandro e Roberta? William, então vamos continuar com o secretário. A gente já está recebendo, está vindo bastante pergunta aqui no WhatsApp. Daqui a pouquinho você volta então com o secretário Gilberto Purpur para a gente ir tirando essas dúvidas. O pessoal já está selecionando as perguntas que vêm no WhatsApp, mas está liberado para você, viu? Quer mandar, tem alguma dúvida sobre o funcionamento dos radares? O que você achou desses novos equipamentos? Vai conversando aqui no WhatsApp da Rede Massa com a gente, que é o WhatsApp mais conectado da região. Vai mandando a sua dúvida. Já já o William Souza volta com o secretário de Mobilidade Urbana para esclarecer tudinho sobre o funcionamento desses equipamentos.